A conversa hoje no programa 9 Minutos é a respeito de uma bem-sucedida experiência pedagógica aqui no Espírito Santo, que de uma certa maneira se irradiou para todo o Estado desde o seu advento há um pouco mais de 40 anos atrás. Eu me refiro aos projetos da Escola Família Agrícola. Especificamente para essa conversa nós vamos conversar com o Reginaldo Drago Lovatti, que é o diretor da Escola Família Agrícola, a EFA, de Alfredo Chaves. Reginaldo, o conceito desse estabelecimento foi criado pensando na realidade do jovem do interior ou do jovem ruralista e surgiu durante a ditadura militar, né? Sim, foi nesse período. Quanto tempo que existe a escola, a unidade de Alfredo Chaves? Há que você dirige? 43 anos já. 43 anos. Sim, o MEPS foi fundado em 1968, né? E essa escola foi fundada em 1969, né? O MEPS é o movimento que articulou a germinação dessas escolas aqui no Espírito Santo. Foi articulado juntamente com as comunidades rurais, os agricultores, a própria igreja, né? Já que o fundador foi um padre, né? E quem foi o fundador? Padre Umberto Pietro Grande, um italiano, né? E aí, né, surgiu nesse momento histórico, né? E com uma dificuldade muito grande da área rural, né? Pelo processo, pelo período, né? Onde o jovem do meio rural não tinha educação, não tinha acesso a nenhuma educação. Ou seja, ela foi projetada em função da realidade do meio rural. Isso, projetada por isso, para promover esse jovem rural que realmente não tinha muitas condições, né, de crescimento, né, de desenvolvimento da região, né? A primeira foi a de Anchieta. Isso, a Escola Família Agrícola de Olivânia, né? Ela é conhecida como uma pioneira na formação na pedagogia da alternância, né? A primeira na América Latina, né? E Alfredo Chaves nasceu logo depois, né? Então essa do Espírito Santo foi a primeira no Brasil, a primeira no Brasil. Do Brasil. Com essa experiência. E o que é exatamente pedagogia da alternância? Pedagogia da alternância, né, assim, simplificando, é uma pedagogia onde favorece o próprio agricultor, né, porque nessa alternância, né, onde ele fica uma semana na escola, a semana seguinte em casa, né, ele pode viver, manter os laços com o campo, né, com a família, as atividades comuns que o jovem rural pode, né, ter, né, e favorecendo essa condição de estudar, né. No início, principalmente, era em função dessa condição, né? E atualmente ela é uma pedagogia tão moderna, né, que favorece, né, o jovem com todas as tecnologias possíveis, né, de uma análise melhor, né, da situação, da condição que ele tem, o que ele precisa expandir. Muitas vezes aquele que sai, né, para estudo não volta, né? Às vezes se forma técnico, profissional, especialista e tal, e não retorna. Ele tem condição de analisar se é isso, né, que realmente ele quer, de continuar na agricultura, de empreender na agricultura, né? É uma educação que tende a favorecer nessa condição, né? Na verdade, na época se deparava com aquele problema mesmo morando em casa, às vezes a criança não frequentava a escola porque os braços dela eram necessários à produção familiar. Sim. Né? Um pouco também nessa lógica, né? Já que ela também surgiu com jovens de idade um pouquinho maior, né? Acima dos 14 anos, né? Sim. Então os cursos também vieram, vamos dizer, se modernizando em função até do curso seriado e tal, né? Mas a origem se deu um pouco em cima disso. O jovem, ele trabalhava, tinha que ajudar, né, na propriedade, não podia desfalcar a família. Isso. Estrutura. E ao mesmo tempo que estava estudando, estava trazendo informações importantes, né, para desenvolver o campo, mas tinha essa raiz mesmo na agricultura, né? Mantinha essa raiz na agricultura, né? Hoje ele mantém um vínculo e consegue conciliar a demanda da escola com... Além do mais, ele tem muita oportunidade de ir voltando para o meio familiar, interagir com a sua realidade, né? Sim, ele na busca, né, de alternativas para o meio rural, na escola as disciplinas são organizadas de acordo com as pesquisas que ele leva da sua realidade, né? Então, é um intercâmbio muito interessante, né? Apesar de que a divisão hoje campo-cidade não é tão acentuada assim, Isso. Há uma urbanização do campo, o campo também está na cidade, enfim. Mas o conceito, né, de crescimento a partir da educação é um pouco para ter as condições, né, de transformar realmente aquilo que no campo precisa ser trabalhado ainda, né? Agora, é um regime de internato, então. Quando eles estão na escola, eles dormem na escola, pernoitam e vivem na escola. Vivem na escola durante a semana escolar, né? De segunda a sexta-feira eles ficam o dia todo, temos 7 aulas, né, formais, né, de educação formal, mais um momento de lazer à tarde, mais à noite, né, os encaminhamentos que são necessários, diversas áreas, né? E
ele dorme na escola, né? Se alimenta lá, né? Realiza durante a semana todas as atividades, né? Do currículo lá. E vocês oferecem o quê? O primeiro grau, o segundo grau? Qual é o nível de ensino oferecido lá para vocês? Desde Formação. a fundação, né? A escola sempre trabalhou com o ensino fundamental, né? Com os alunos, os estudantes jovens, né? Com idade acima de 14 anos já para o regresso na escola, né? E depois, a partir de 2008, iniciamos o curso, então, técnico em agropecuária integrado ao ensino médio, né? Então, nesse sentido, parece que traz uma resposta ainda melhor para o campo, né? Já que é um profissional que nós temos muita carência, né? De assistência técnica hoje em dia. E para as famílias, né? Acaba sendo uma formação importante, né? Não é a única escola no estado, no sul mesmo a gente já tem mais outras 4 escolas do mesmo movimento, né? Mas ela vem numa região estratégica também, né? Já que tem ali muitos municípios agrícolas, né? Na região ali. Ou seja, o jovem faz o segundo grau e tem uma capacitação profissional, uma qualificação profissional. Isso. Ele vem com a titulação de técnico em agropecuária, que hoje em dia está sendo muito importante, né? Para concorrer a concursos públicos, né? Prefeituras, estado e assim por diante, né? E também na comunidade dele, onde certamente os agricultores vão procurá-lo, né? Assim que tiver uma formação técnica, né? A demanda é muito grande, que o campo também não é mais o mesmo da década onde foi fundada a escola, né? E é uma carência também carência. Né, nessa área, sem né? dúvida, Da informação técnica. Existem dados, né? Do Brasil e do estado, né, onde apontam que apenas 30% dos agricultores são assistidos, né, pela extensão rural oficial, né? Então há um caminho ali, um grande mercado, inclusive. Há um mercado, inclusive, né? Ainda que não seja focado apenas nisso, no ensino, né? Sim. Em 9 minutos nós estamos conversando com o diretor da Escola Família Agrícola de Alfredo Chaves, Reginaldo Drago Lovati. Voltamos já. Voltamos com 9 minutos, que traz hoje o diretor da Escola Família Agrícola de Alfredo Chaves, Reginaldo Drago Lovati. Nós estamos falando a respeito dessa experiência inovadora da Escola de Família Agrícola, que contempla exatamente esse universo que normalmente não é atendido por uma metodologia convencional. E é sobre isso que eu quero lhe perguntar, Reginaldo, a grade curricular, porque vocês oferecem as disciplinas regulares, mas vocês oferecem também disciplinas específicas e técnicas para a formação, né? Sim, como o nosso foco, né, é a pessoa humana, a gente tem algumas disciplinas que complementam, né, as disciplinas oficiais do curso da base comum, né, e as técnicas, né, que vão, é claro, no fundamental são disciplinas mais gerais, né, onde se aprende algumas técnicas práticas, inclusive, né, para dar uma iniciação, na verdade, do adolescente, jovem, né, no estudo. E no curso técnico, então, isso avança um pouco mais, né, vai se especializando um pouquinho mais, né, já que é necessária a formação técnica oficial também, né. Agora, quais são essas disciplinas técnicas que vocês disponibilizam? Então, nós temos na parte do Fundamental Agricultura e Zootecnia, né, da 5ª e 8ª série, e no ensino médio profissional nós temos ainda, além dessas duas, criações, culturas agrícolas, né, administração rural, construções rurais, irrigação, né, floricultura, que é uma ênfase que a gente acaba dando ao curso, né, além de outras mais que agora no momento a gente até acaba esquecendo, mas são ao todo cerca de 12, 13 disciplinas, onde vai intensificando, né, no primeiro ano o estudante... Vai aprofundando a abordagem. Isso. No primeiro ano é uma abordagem mais geral e segundo e terceiro ano vai sendo mais específico, né? De acordo com a realidade dos jovens, de acordo com o formato, né, do curso, né? Então vai se dando, vamos dizer, técnicas, né? Vai se passando técnica, vai se concluindo, né? Entre teoria e prática, aquilo que de fato o mercado exige, na verdade, né? E a família também tanto precisa, a comunidade precisa, né? Agora, você falou a respeito, quando eles estão na atividade na escola, naqueles 5 dias, na semana que permanece na escola, como é que é a jornada? Começa que horas, termina que horas? Ah, sim, muito importante, né? Como nós temos uma auto-organização dos alunos, eles acordam bem cedo, né? Uma auto-organização. Eles mesmos se organizam. Eles fazem tarefas básicas do dia a dia, né? Onde tem os grupos que vão se revezando de acordo com as sessões escolares, né? Então eles acordam 10 para as 6 da manhã, né?
E aí já começa a fazer algumas limpezas, né? A limpeza pessoal primeiro, depois a limpeza dos ambientes, né? Às 6h30 tem o café da manhã, 7 horas inicia as aulas, né? Então tem um intervalo às 10 horas para o lanche, depois um intervalo às 10h20 para o almoço, aí descanso do almoço, retorno. 10h20? Não. Não, desculpa. 10 horas. 10h20, 10 horas tem um lanche, Isso. 10h20 retornam, né? Uhum. Aí tem o almoço, meio-dia e 20, Ah. depois tem intervalo de almoço. Aí meio-dia, 13h50, retornam para as aulas, tem mais 2 aulas. Aí tem o lanche às 15h50, né? E após esse horário, então, eles têm uma atividade prática orientada, né? Ah. Eles vão à horta, no espaço do pomar, né? No espaço do jardim, etc, né? De criações, por exemplo. E aí tem uma hora para isso, né? Uma atividade orientada. Após isso, ele tem um momento de lazer, né? Livre, né? Vai para a quadra, vai para o campo de areia que a gente tem lá, né? E aí cada um fica à vontade para isso. Depois o jantar servido às 18h40, né? Tem um descanso, pós, né? Também lavar os pratos, talheres e tal, organizar o ambiente. E aí eles retornam depois para aquilo que a gente chama de serão. Sempre teve nas escolas famílias, que é um momento onde temos, cada dia da semana tem uma atividade específica, né? Hora para uma atividade mais recreativa, hora para um esporte, né? Hora para discussão de um tema, né? Tipo educação familiar, né? Um ensino mais, uma abordagem mais organizada de orientação a relacionamento, a comportamento, disciplina, etc, né? E tem as avaliações, né? A avaliação semanal normalmente acontece no encerramento, né? Da sessão também. É um dia cheio, né? É um dia aí cheio. Eles vão para dormir 8h30, né? 17h30, 19h30. Eles vão para o serão, 20h30 eles vão para o espaço, né, do dormitório, onde vão se recolher por volta das 21 horas, desculpa. O toque de recolher é 21 horas. Isso, eles vão para descanso, né? Às 21 horas, e aí merecedor, né, esse horário para descansar. Agora, me diga, o corpo docente é constituído de quantos professores? Nós temos 12 fixos, né? 12 professores, a gente chama monitor, né? Fixos, né? E temos 2 que são mais, que eles trabalham apenas por hora, vão um determinado dia da semana, né? Para cumprir com a disciplina, no caso de educação física e espanhol. Os demais são das áreas que eu já mencionei, né? Aí temos agrônomos, temos zootecnista, né? Temos engenheiro florestal, formado na área de história, geografia e assim por diante. E a escola tem quantos alunos hoje? Quantas vagas são oferecidas? Então, nós temos um potencial de vagas acima daquilo que nós temos de alunos hoje, né? Em função da realidade do campo, em função, né, de diversas coisas, até em número mesmo de jovens, né, presentes no campo, nós temos 85 jovens terminando o ano. Iniciou com em torno de 100 jovens, né, encerrando com 85. Mas nós temos a condição de atender pelo menos 20 alunos por turma, né? São 8 turmas, né? Então daria em torno 160 alunos. Até 160 teria condição de atender, né? Especialmente no fundamental, seria uma tendência, né, de estar diminuindo um pouco, né, o número de alunos e prevalecer um pouco mais o curso técnico em agropecuária, né? Há uma interação entre a formulação do plano de estudo e demanda comunitária, né? Sim, sim. Ele de certa maneira, ele é inspirado nela. Isso, nós temos os temas geradores, né? E os planos de estudos são trabalhados na estadia dos meninos para dar uma resposta à comunidade a alguns problemas, né? Em determinada fase, algumas situações da família ou da comunidade, a abordagem desses temas das aulas são para isso. E, naturalmente, uma visão crítica permeando todo o estudo. Isso. Analisar o porquê, né, da situação, porque muitas vezes, em termos assim, de agricultura mesmo, né, os pacotes agrícolas, né, tudo aquilo que chegava pronto para o agricultor apenas comprar, né, os insumos e tal, é um pouco de refletir e questionar, né? Para que isso? Isso precisa mesmo, né? Por que tem que ser dessa forma, né? E como o agricultor é muito criativo, né? Isso acaba sendo um aprendizado para o estudante e para o professor, que às vezes sai da universidade e começa a aprender que temos alternativas, muitas, né, no campo, que ainda não foram enfatizadas, né? Reginaldo, a manutenção da escola, quem que sustenta a escola? Então, a princípio, né, no período de formação, de fundação da escola, havia muitas parcerias, né, até internacionais, né, os amigos da Itália e tal. Mas, ultimamente, o Estado, graças a Deus, tem participado mais, né, com
com a regularização, a formalização do ensino, que no início também não era dessa forma, né, o Estado tem sido mais presente. Então, do MEPS, né, nós temos convênio do Estado para pagamento dos monitores, dos professores. E, localmente, nas prefeituras, temos os convênios para manutenção, o custeio da escola, né, alimentação, energia, enfim, para manutenção. E as famílias, né, que ainda contribuem para a melhoria dessa condição, né, seja na alimentação, seja no ambiente educativo. Agradeço, Reginaldo, muito sua presença aqui no nosso 9 Minutos. Eu que agradeço pela oportunidade, né? Eu acredito que muitos conhecem a escola, mas ultimamente a gente tem tido assim, melhor divulgação, né? E os meios de comunicação acredito que fazem papel muito bem, né? Quem quiser conhecer a escola, a gente está lá até o dia 21 deste ano, né? A gente retorna 21 de dezembro deste ano, ano que vem a gente retorna no dia 28 de janeiro, né? Fazendo contato com a escola, querendo conhecer, estamos à disposição. Novamente grato. Em 9 minutos, nós contamos com a presença do diretor da Escola Família Agrícola, a EFA, de Alfredo Chaves e de Reginaldo Drago Lovati. Até já.